Hariom, minha gente. E se você acha que eu parei de ruminar sobre o podcast anterior, você se enganou. Eu trouxe aqui mais um pouquinho da ruminação mental, só que agora a gente vai falar mais da ação. Eu senti que eu falei pouco da última vez e eu quero trazer objetivamente aqueles buracos, né, que eu deixei no último podcast para poder complementar mais a nossa atividade de movimento, o nosso elemento ar na nossa vida. Vamos lá. Então, como se preparar e criar estratégias para agir em tempos de ruminação mental? O que você faz quando as pessoas que são próximas a você não apoiam o seu crescimento? E na maioria das vezes isso acontece porque você está matando a pessoa que eles amam. Pare para pensar. Você está transformando ou mudando quem você é e eles estão confortáveis com quem você já foi. Entendeu? Porque a partir de agora você quer mudar. Então quem você é vai deixar de existir e eles sentem que essa é a realidade deles e ela só existe porque você é desse jeito. É do jeito que você está e como você está sendo e agindo e pensando neste momento ou algum tempo atrás, caso você não tenha visto aquela pessoa. Então, quando você decide mudar, você está matando o amiguinho deles e mais do que isso, está bagunçando a realidade deles só porque você se encaixa na realidade deles e quem sabe se essa nova pessoa vai se encaixar. Só que aí você fica refém dessas pessoas até você começar a agir. Então, eis que existe uma forma pensamento de como se preparar para fazer essas coisas, né? Essa coisa que chamamos de transformação. A partir de agora no podcast, só por esse momento, eu vou falar a palavra coisa de maneira exaustiva, tá certo? Porque vocês vão entender no caminho, mas eu não gosto de usar a palavra coisa, eu gosto de dar o atributo correto, mas eu não consigo encontrar e a gente vai com coisa, tá certo? Então, eu vou chamar transformação ou ação em coisa, pois fica mais interessante dessa forma e você vai ver. Família não é sobre ter relações consanguíneas. Às vezes, construir sua própria família é sobre escolher as pessoas que irão apoiar você e pessoas que oferecem reciprocidade. E pessoas com quem você se sente seguro em estar e ser você mesmo. Às vezes, as famílias que você criou são feitas de pessoas que priorizam você, enxergam você, entendem você e se preocupam com o que está acontecendo dentro de você. Construa o que quiser, crie o que quiser, desde que tenha um fundo de realidade, tá certo? E sempre sugiro que vocês busquem ajuda profissional, não façam esse caminho sozinho, tá certo? Bom, se preparar para fazer a coisa não é a coisa. Agendar para fazer a coisa não é fazer a coisa. Fazer uma lista do que fazer para fazer a coisa ainda não é nem de perto fazer a coisa. Dizer às pessoas que você vai fazer a coisa não é fazer a coisa. Enviar mensagens para as pessoas que possam estar fazendo a coisa não é fazer a coisa. Só para tirar uma informação, alguma coisa, aprender algo. Escrever um tweet, post, reel, podcast ou live, faça o que você quiser, sobre como você vai fazer a coisa, não é fazer a coisa. Se odiar por não fazer a coisa, não é fazer a coisa. Odiar outras pessoas que fazem ou já fizeram a coisa não é fazer a coisa. Odiar os obstáculos no caminho não é fazer a coisa. Fantasiar sobre você fazendo a coisa e recebendo a adoração de todos uma vez que você faça a coisa não é fazer a coisa. Ler sobre como fazer a coisa não é fazer a coisa. Ler sobre outras pessoas que fizeram a coisa não é fazer a coisa. Escutar esse podcast não é fazer a coisa. A única coisa que é fazer a coisa é ir lá e fazer a coisa. Beleza?
Gente, esse texto me lembrou de um filme que na minha época lá atrás, né, eu morria de medo desse negócio. Hoje eu entendo, né, até trago como uma metáfora aqui, né? O filme era chamado A Coisa, The Stuff. E era uma substância branca e gosmenta encontrada numa caverna explorada por mineradores. E eles decidem que aquilo é comestível, enfim, e vai parar na geladeira das pessoas. Só que aquilo era um monstro, era uma bactéria, enfim, que te engolia por dentro. E uma vez que você consumisse ele, ele começava a te devorar por dentro. E aí saía coisa pelos olhos, enfim, era um negócio assustador para mim na época. Mas eu espero que vocês entendam essa metáfora. Ou seja, você pode embrulhar do jeito que você quiser, mas precisa fazer o trabalho, tá? É isso que eu quero que você tenha consciência. Não tem jeito. Você sentar e ficar esperando, rezando, sem agir, sem fazer a sua parte. É isso que falam os textos mais antigos, é isso que as pessoas mais antigas sugerem. E é isso que você precisa fazer até hoje, beleza? O que você precisa de verdade para realizar a sua transformação é simples, porém não é fácil. Mas você pode começar de um lugar que não seja tão negativo, o que já elimina muitos obstáculos, pois esses surgem no caminho o tempo todo. O que era o bem para o fluxo dominante do pensamento grego era a ordem cósmica, ou seja, o universo é como uma máquina, todo ordenado e organizado, as coisas no seu lugar. E por isso, o vento venta, e o vento precisa ventar. A maré precisa marear. A chuva precisa chover. E para que a chuva chova, o vento precisa ventar. E com isso eu quero dizer que está tudo conectado. Mas eis que surge a pergunta: e o ser humano nesse lugar? E o ser humano? E o humano? O humano, ele não é um espectador desse espetáculo. Ele é parte integrante do cosmos. Quando é que uma pessoa é feliz? Quando ela entra em harmonia com o cosmos. O que é esperado de nós é que usemos as nossas forças para viver da maneira mais perfeita possível, ou o que eles chamam de arete, ou virtude, ou excelência. E aí nós estaremos honrando esse papel cósmico. E por isso, conhece-te a ti mesmo. Comece daqui, desse lugar que você se percebeu e sabe suas forças, limitações e crenças. Você precisa construir uma referência sobre você e aí sim partir desse lugar onde você se encontra e ir de encontro ao seu caminho. A partir daí onde você definiu a sua referência, você inicia a sua jornada. E isso pode ser experienciado a todo instante. Se você tem amigos e famílias a seu redor e você é apenas um empreendedor tentando trabalhar duro para alcançar outro patamar na sua vida, fique atento a essas observações. A sua família e seus amigos não serão os melhores torcedores que você vai ter. E às vezes eles serão as pessoas que estarão contra você. E talvez eles nem sejam as pessoas que você irá contratar para esse empreendimento. E tá tudo bem. Então, quando você estiver pensando em avançar com seus projetos e negócios e quiser conversar com alguém para te impulsionar, não coloque eles nesse papel. Não coloque a sua família, as pessoas próximas. Elas já têm uma experiência gravada dentro delas sobre quem é você. E isso vai dificultar, como eu falei acima. Mas você pode fazer o seguinte: se assegure que você está firme e conectado com o trabalho que você precisa executar, para que seu projeto saia do papel e se realize. Falo isso também para quando você tiver uma solução para algum problema. Confie em você, pois até se você estiver errado, eu te garanto, você vai ter aprendido algo que você não sabia antes. Planos e estratégias para crescer ideias, negócios ou investimento.
as soluções normalmente estão ao seu redor. Você começa a desenvolver também uma energia de atração. Existem pessoas que já passaram por a sua situação e elas podem te ajudar a prosperar, mas elas querem ver você agindo. Existe um conto de uma pessoa que estava com um carro quebrado no acostamento da estrada. Eu ouvi isso esses dias e fiquei maravilhado com essa metáfora, né? O que acontece é, enquanto essa pessoa estava lá parada, todo mundo passava direto. Ele estava lá abanando, acenando, fazendo, né, gestos para poder alguém encostar e ajudar ele. E aí ninguém parava. Só que aí o cara virou e falou, vou ter que empurrar o carro, né? Porque eu não posso ficar aqui e tem logo ali na frente, deve ter alguém que pode me ajudar, né? Mas não posso largar o carro aqui e tudo mais. E dessa maneira ele estava lá empurrando o carro. E não é que ao empurrar o carro, um monte de gente parou para ajudar ele. Começou a parar a gente, começou a perguntar, e aí, o que você está precisando? Cara, incrível essa metáfora, né? Então, no meu ver, quando você sai por aí, eu tenho certeza que as soluções não simplesmente aparecem, elas brotam também. É incrível esse fenômeno. Quando você começa a agir, tudo muda, mas somente ao se lançar por aí e agindo, você vai experienciar esse fenômeno. Tá certo? Então, uma dica da vovó, uma analogia para você escolher seus amigos. Olhe para suas mãos e me diga quantos dedos você tem nela. Aí você imagina que você é o seu dedão. Quantos dedos você acha que precisa para cobrir o seu dedão? Dobre o dedão e conte 1, 2, 3, 4. Levam 4 dedos para cobrir o seu dedão. Agora feche sua mão no formato de uma bola e tensione os punhos, como se você fosse dar um soco. E agora me diga quantos dedos o seu dedão consegue cobrir. 1, 2, 3, talvez 4. O mesmo vale para os amigos. Você não precisa mais do que 3 ou 4 amigos genuínos para a vida. Então, escolha amigos que irão proteger você e que você está disposto a proteger. Isso não implica que você não deva conhecer pessoas. É uma vantagem ter uma rede de amigos grande, só que nem todos serão seus amigos. Então, escolha seus amigos com discernimento e não esqueça a regra de ouro dos dedos. Quando você for agir, isso me preocupa muito, porque tem gente que confunde fazer com realizar. E aí sai fazendo um monte de coisa, um monte de atitude desvairada, sem pensar e tudo mais. Haja com autodeterminação e de forma ordenada em qualquer situação. Haja com fé, mesmo quando não se tem um entendimento claro do que precisa ser feito. Confie em Deus para que Ele guie e oriente você no seu caminho. Tenha sempre uma intenção positiva e esteja aberto para agir quando a oportunidade surgir. Seja perseverante nos seus esforços e treine diariamente. A preparação contínua contribui para o crescimento, maturidade e confiança em Deus, permitindo que o Senhor haja na sua vida. E isso, gente, é agir com planejamento e estratégia. Não é sair por aí inventando novidade. Acho que a palavra é essa. Quem fala inventando novidade é a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Então, espero que ajude vocês também, porque me ajuda muito. E a decisão que você venha tomar não deve ser feita quando você estiver emotivo. O estado em que você se encontra é extremamente importante na hora de você definir a intenção. É aquela coisa, você pode estar no meio do buraco, cansado, sem saber se vai ter forças para fazer algo, cansado, exausto, com raiva, decepcionado, tudo mais. Vai até o fim do poço, descansa um pouquinho, tá? Bota a cabeça no lugar, atualiza as suas intenções, acaba com aquela ruminação petulante que não deixa você sair do lugar, procrastinando e etc.
E aí você tira um pouquinho de descanso agora que você sabe o que você precisa fazer. Porque não chega a nem ser tão importante se você tem uma definição do que é a sua raiva, do que são as suas emoções. Mas usando a raiva aqui como um elemento, o mais importante é você não tomar a decisão onde você sente que esse lugar de onde surgiu a decisão é de um estado tomado pela raiva. A raiva em si não é tão ruim. Você pode sentir ela, mas suas ações pautadas nela são extremamente destrutivas, principalmente para o processo que vem aí. Você vai encontrar o primeiro obstáculo e aquilo vai te deixar enraivado, porque a raiva já está ali, já tomou conta de você. A mente, ela é hecatombe, ela é uma coisa só. Multitasking são poucos, tá? Mas muito poucos, beleza? E a metáfora que eu quero que vocês analisem é a de uma fogueira. Um fogo que existe dentro de você. Esse fogo, aquilo que alimenta o fogo, tem que ser usado com equilíbrio. Porque você pode queimar a linha que você salvou durante muito tempo, muitos e muitos invernos, numa noite só. Lembre-se, é preciso esperar o amargo ficar doce. E uma hora passa. Hariom, minha gente. Muita fé, axé e acarajé para sua vida. Valeu!